Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estamos aqui mais um Versa Pod Videocast, aqui com meu amigo Ricardo Castilho. Bom. E sempre com convidados de extrema relevância. E hoje teremos aqui algumas dicas envolvendo segurança pública, uso de aplicativos, comportamento. E o nosso convidado hoje é alguém que é muito qualificado, que já salvou muita gente. Inclusive, vou deixar aqui em público os meus agradecimentos, cumprimentos e o meu reconhecimento para o delegado Eduardo Bernardo Pereira, que hoje está coordenando uma das delegacias anti-sequestro e está hoje tratando de várias questões sensíveis envolvendo redes sociais. Então, o nosso grande convidado hoje, o delegado aqui, Eduardo. E aqui eu passo a palavra para o Ricardo também fazer as suas considerações e a gente já segue no bate-papo. Renato, uma alegria estar aqui. Mais um episódio do nosso Versa Vídeo Podcast, né? Comunicação. E, Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente também, né? E os temas que nós vamos tratar hoje são, eu diria, de total relevância de interesse público, né? E o Renato já abriu aqui, eu acho que é para a gente começar. Queria que você falasse um pouquinho, então, hoje do sequestro, né? Sequestro, que é um crime já conhecido. Como que o sequestro se sofisticou com a rede social? E principalmente, né, Renato, as plataformas que talvez... Que é o ITER, o formato do sequestro. Que antigamente tinha toda uma organização criminosa, né, que preparava, do cativeiro até... Hoje mudou, o sequestro se ampliou muito, acho que é para a gente ter uma noção geral. Se estiver de acordo, eu vou pedir só para ele contar como é que ele decidiu ser delegado de polícia. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, assim como colocou o nosso querido, saudoso amigo Dr. Renato. Saúdo também o Dr. Ricardo, agradeço a oportunidade por poder trazer um pouco da minha experiência aqui, espero contribuir de alguma forma. Parabéns pela iniciativa, pelo canal. Eu não perco acho que o conteúdo que é repassado é essencial e eu vou tentar de alguma forma acompanhar essa credibilidade que tem o canal de vocês. A pergunta do Dr. Renato a gente quando pequeno você brinca de polícia e ladrão, né? Ninguém brinca de ser desembargador, de ser juiz, de ser promotor. E desde pequeno eu trago isso comigo, eu tinha um sonho de ser policial. Meus pais são oriundos do Tribunal de Justiça, foram escreventes, aposentaram como chefe de cartório. Eu tinha tudo para seguir, eu inclusive fui escrevente do Tribunal de Justiça, eu tinha tudo para seguir a carreira jurídica do Tribunal de Justiça, ou talvez outras carreiras do Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. Mas eu tinha como algo essencial, e da minha essência mesmo, eu queria ser delegado de polícia. Eu fui buscar fazer a faculdade de Direito, inclusive fiz a faculdade em frente à nossa sede aqui, né, na Faculdade Metropolitanas Unidas, da qual o Ricardo fez parte aí também. Eu também. Estudei faculdade de Direito para ser delegado de polícia e graças a Deus hoje eu tenho o meu sonho realizado, porque não só apenas sou delegado de polícia, como trabalho numa divisão de extrema importância. Tive um convite há 3 anos e meio atrás e hoje eu sou realizado profissionalmente. Olha que legal. Então, no seu dia a dia, na sua trajetória profissional, você enfrenta questões que são muito sensíveis, né? Você enfrenta a questão da morte, a questão da extorsão, da violência como um todo, que infelizmente é algo que escala a cada dia, especialmente agora na evolução até da morte, desculpa te interromper, redes, né? Mas a da morte eu passei pela homicídios, o DHPP, durante 7 anos. Então eu trabalhei bastante com essa questão da morte e tal. É algo que a gente vem trabalhando aos poucos para você não somatizar isso e levar o problema para dentro de casa. E só disso a gente já tem aqui uma grande admiração, porque você acaba sendo não só delegado, mas também você trabalha muito bem aí a sua parte psicológica. Porque não é fácil, né? Você se deparar com essas situações todos os dias, a qualquer momento, e pode ser acionado, inclusive, a qualquer momento. E isso é muito importante que a sociedade saiba, e saiba do seu trabalho, do trabalho dos policiais, né? Como um todo, que muitas vezes, a maior parte das vezes, né?
estão aí se dedicando de forma extrema, até fora do horário de trabalho. Na verdade, não existe horário. Não tem horário, né? Não existe. Não tem horário. Final de semana, à noite, sequestro é um crime continuado, né? É um crime permanente. Então, não existe à noite, final de semana, feriado, enfim. Então, recebo aqui os meus agradecimentos em meu nome pessoal, que já tive problemas, acho que quase ninguém teve, né? Enfim, deixou de ter. E também dos clientes que a gente já representou, envolvendo aí fraudes, extorsões, uso de aplicativos, etc. Aliás, Edu, me permita chamar de Edu. Por favor, eu até prefiro a informalidade. Nós temos aqui uma coisa em comum, somos são paulinos, torcemos e sofremos juntos muitas vezes. E fomos prejudicados ontem. Teve um jogo polêmico aqui, né? Mas, Edu, hoje, na sua atividade, qual é o crime que mais dá trabalho, que mais preocupa? Então, eu trabalho basicamente com sequestro. A delegacia que eu trabalho é extorsão mediante sequestro, que é um sequestro clássico, aquele que era... Antigamente a vítima era sequestrada, levada para um cativeiro, a família passava a receber extorsões e exigia uma organização, uma estrutura melhor organizada, demandava, por exemplo, um estudo da vítima, informações daquela vítima. Hoje em dia o cenário mudou muito. Hoje a gente está num limbo entre o sequestro relâmpago de outrora, que era aquele que a pessoa ficava 3, 4 horas, era levada dentro de um carro fazer compras no shopping, enfim. Era sequestro relâmpago que durava horas. Hoje em dia o sequestro relâmpago, ele passou a durar em média 2 dias. E o sequestro clássico, daquele antigo que durava 1 semana, 40 dias, 1 mês, enfim, ele ficou mais curto. Então hoje a gente está entre... E os dois crimes, eles se confundem muito, eles se comunicam. Porque a vítima ela é sequestrada, né? Tem os meios tecnológicos hoje em dia, a questão das transferências rápidas, PIX, enfim. Isso acabou, querendo ou não, viabilizou, né, essa crescente dos crimes. A vítima é levada para um cativeiro, são realizadas diversas transferências bancárias. A partir do momento que o banco percebe, ou de repente, ou eventualmente tenha comunicado à polícia, a conta é travada, a conta é bloqueada, e não satisfeitos, eles acabam extorquindo os familiares, exigindo o dinheiro como preço de resgate. Então, os dois crimes hoje, extorsão mediante sequestro clássico, com extorsão qualificada pela restrição de liberdade, que é o relâmpago, é uma figura muito... Elas se confundem, se comunicam entre si. Houve uma espécie de junção, então, são os dois ao mesmo tempo. Exato, exatamente. É uma espécie de junção... Enfim, é uma junção. Porque a própria vítima, ela é extorquida e os familiares também. Tem edições, Renato, depois ou não? Eu não sei, porque é diretão. Pode ter ou pode não ter edições, depende. Aqui, né, a gente deixa para o público aqui, mas a gente ajusta, fica sempre técnico. Sim. Ok. Até essa brincadeira, se tem edição ou não, né? Enfim, olha, surpresa aqui para o pessoal que assiste. Né? Mas tinha até uma colocação do Ricardo interessante, mas nessa junção, eu até ia fazer aqui um trocadilho. Então, o relâmpago hoje não é mais relâmpago, né? Porque ele não é imediato, ele não é rápido, né? Você citou 2 dias e até uma junção de 2. A situação hoje é pior, né? O relâmpago hoje em dia, naturalmente, ele não existe mais aquele relâmpago que a vítima fica cativa rodando dentro do carro. O relâmpago hoje em dia ele exige um cativeiro. A vítima tem que estar num cativeiro. Em regra, criminosos retiram o celular da vítima do cativeiro, fazem manipulações bancárias e depois eles acabam libertando a vítima depois de limparem as contas das vítimas, entendeu? Basicamente é isso. Sofre muito, né? Sofre bastante. Esse cativeiro pode ser no carro também. Eles raptam a pessoa, colocam no carro e ficam rodando ou podem parar. Não precisa necessariamente ter um local físico, né? Em regra, a gente acaba tendo local físico porque está durando 1 a 2 dias, mais ou menos, né? E o sequestro é um crime, hoje em dia, é um dos crimes, acho que eu reputo mais grave, talvez depois de homicídio, porque ele não atinge só a família, ou só a vítima que está cativa, né? Dentro do cativeiro sofrendo, muitas vezes, violência moral, psíquica, até mesmo física. A família também sofre isso. Então tem toda aquela questão do vídeo encaminhado dos sequestradores para a família com uma faca na orelha, vou cortar a orelha se não pagar, enfim, a vida da vítima está nas suas mãos, aquela pressão psicológica e aquele teatro que eles fazem que acabam fazendo parte do nosso cotidiano, e entra na questão de negociação, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente também. A pessoa sai destruída, né?
Exato. Destruir ali, mentalmente, inclusive, né? E como que chegou agora você falou de rede social, né? Então, o criminoso, ele ele consegue chegar na vítima com muito mais facilidade através desses sites de relacionamento, aplicativos, né, de relacionamento. Então, facilitou muito, né, esse itinerário. É uma outra inovação que 5, 8 anos atrás não existia e acaba entrando na questão virtual, tecnológica. Hoje em dia, o problema maior são os sequestros praticados através dessas plataformas de relacionamento, né? A vítima acaba sendo atraída para um local que o criminoso quer, acreditando que vai encontrar com uma pessoa, quando na verdade aquela pessoa não existe. A vítima é sequestrada, é levada para um cativeiro. Muitas vezes o local que o criminoso já combina já é do lado do cativeiro. A vítima já chega com o telefone aberto, não precisa nem mesmo de senha, muitas vezes, para desbloquear o telefone. E aí entra também na questão virtual, porque assim, existe uma comunicação, um relacionamento virtual antecedente àquela abordagem. Então a vítima chega com o espírito já desarmado. Ela já vem conversando 1 semana, 2 semanas com aquele perfil. Quando a vítima chega no local, a vítima chega de uma forma de um espírito mais desarmado, mais tranquilo, porque já existe um contato prévio virtual. E aí é importante, o nosso Dr. Renato aqui é uma pessoa mais... Sim, a questão virtual hoje em dia, ela faz parte, as pessoas têm que entender que o mundo digital, o mundo virtual hoje, naturalmente faz parte das nossas vidas e é uma realidade. É uma realidade que está aqui e as pessoas têm que tomar o cuidado e têm que ter essa consciência no uso da internet, no uso das redes sociais, no uso dessas plataformas. Quais são as dicas para as pessoas terem cuidado? Então, por exemplo, no Tinder, qualquer plataforma de relacionamento. Aliás, é a pergunta do... É a nossa pergunta do... Então então já vamos para no nosso quadro aqui, GPT. Não, então hoje vou quebrar o protocolo aqui, ó. Já que o Ricardo fez a pergunta, Ricardo, faz o briefing aqui, ó. Nossa, já tem uma resposta Pergunta aqui do chat GPT aqui, vamos ver. Então, falar aqui, olha. Abaixo seguem algumas dicas importantes para evitar que você seja vítima de um sequestro relâmpago usando o Pix. 1. Não compartilhe informações pessoais com estranhos ou desconhecidos. 2. Tenha cuidado com as informações que publica nas redes sociais, evitando compartilhar dados sensíveis que possam facilitar o conhecimento de sua rotina. 3. Verifique sempre se o destinatário e o valor da transação Pix feita antes de confirmar a operação no aplicativo do banco. Não abra mensagens ou links suspeitos em seu celular que possam instalar programas maliciosos e capturar dados bancários. 5. Utilize as ferramentas de segurança do aplicativo do seu banco, como biometria e senha, além de manter o aplicativo atualizado. 6. Esteja sempre atento a movimentações suspeitas em torno de sua casa ou local de trabalho. 7. Em caso de suspeita de sequestro relâmpago, acione imediatamente a polícia e informe a situação. Vale lembrar que essas dicas não garantem que o sequestro não ocorra, mas podem ajudar a dificultar a ação dos criminosos e minimizar os prejuízos. É importante sempre estar atento e seguir as orientações de segurança fornecidas pelo seu banco, pelas autoridades competentes. É isso, Excelente. Ou tem mais coisa? Porque é difícil, né? Não, é difícil. Excelente. Eu acrescentaria aí, talvez, a limitação, estabelecer um limite diário na transferência. Não do Pix, mas da transferência da conta mesmo. Porque o Pix, na verdade, o teto da transferência do Pix é o teto da transferência da conta daquela pessoa mesmo, né? Então, eu colocaria um limite de transferência. Se aquele limite, naturalmente, num sábado à noite, ele foi solicitado pelo aplicativo que aumentasse esse limite, o próprio banco tem inteligência artificial, ele vai perceber que está estranho naquele contexto, vai perceber e vai bloquear e não vai permitir aquele acréscimo do limite de transferência, né? A outra questão que também a gente pode ser colocada é a questão do deixar um telefone dentro da sua casa, do próprio iPad mesmo, deixar os dispositivos de investimento de maior vulto financeiro, deixar dentro de casa e usar no seu celular do dia a dia uma conta simples, com limite
diário básico para uma emergência e não, enfim, não circular com o seu dispositivo que tem investimentos. Deixar esse dispositivo dentro de casa de uma forma separada do seu dia a dia. Isso é importante, né, Renato? Aquela tua pergunta, Exato. de bastidor. Exatamente, né? Que a preocupação de você não ter nada. Imagina se você é vítima, né, de um assalto ou de um sequestro e aí você não tem nem aplicativo, nem dinheiro, nem... A gente é uma tendência maior de você sofrer, sei lá, uma agressão maior, né? Então, acho que é importante até o público saber que assim, a gente enfrenta muitas vezes a questão tecnológica, ela é muito boa, mas junto com a tecnologia o crime vem a galope, né? Então, assim, infelizmente, hoje em dia uma vítima ela tem um celular com uma conta básica que ela usa no dia a dia. Mas nada impede, infelizmente, isso é possível, da vítima ser sequestrada e dentro do cativeiro ser criadas várias outras contas digitais. E se a pessoa tem um score bom, ela vai ser, eles vão fazer empréstimos em nome das vítimas, que já são empréstimos já pré-aprovados, e aquelas contas acabam sendo pulverizadas, o dinheiro é feito empréstimo, é pulverizado para outras contas. E não só isso, a vítima acaba sendo libertada e muitas vezes essas contas podem ser usadas como contas beneficiárias, contas laranjas de outros casos de sequestros. Então, assim, é complexo, é um assunto muito complexo. Você não tem muita alternativa. Meu Deus, tem cautelas, algumas coisas. Mas não tem como... Mas tem uma questão Eles estão sempre um passo à frente, né? Mas tem uma questão boa, positiva nisso, é que se a vítima tem a questão do ressarcimento dos bancos. Se a vítima tem a sua liberdade restrita dentro de um cativeiro e são feitas várias contas digitais realizadas em empréstimos, nesses casos o banco ressarce o prejuízo que a vítima teve. O que já não é a mesma coisa de que se a vítima tinha de fato dinheiro na sua conta, mesmo contas de investimentos, e que teve o seu dinheiro pulverizado. Nesses casos é bem discutível, aí entra a questão jurídica, vai muito do relacionamento do cliente, o correntista com o banco, mas são vários embates que infelizmente a vítima acaba sendo vítima duas vezes, porque ela teve o prejuízo financeiro, moral, e vai ter o prejuízo, a dificuldade para ressarcir o prejuízo que ela teve. Muitas vezes vai ter que judicializar a questão. Né? Eduardo, ou Edu, quais são as dificuldades maiores que você tem nas investigações para identificar identificar um criminoso ou local, até fazer o resgate, né, desse sequestrado? Porque a gente sabe, nesse tipo de investigação, a necessidade de várias informações, das aplicações, questões envolvendo telecomunicações, etc. Como é que está isso na prática? Primeira coisa, dificuldade que nós temos são quadrilhas com número de criminosos bem expressivos, né? Porque eles têm distribuições claras de tarefa. Tem o sujeito tem a pessoa que participa do perfil fake para atrair a vítima para o sequestro, tem aquela pessoa que ela faz parte do arrebatamento da vítima, a pessoa que são chamados de tela, que são as pessoas que são responsáveis por retirar o celular do cativeiro, fazer as movimentações bancárias, e aí depende um pouco mais de conhecimento intelectual, precisa ter um pouco mais de aptidão. E tem aquela ala criminosa que é responsável por libertar a vítima, e tem a questão da ala financeira, que são as contas beneficiárias. Né? Então, hoje você tem um sequestro, chegou um sequestro hoje. A delegacia começa a trabalhar em cima das informações que estão sendo realizadas, movimentações bancárias, enfim. Tem a questão financeira, eu tenho uma conta destinatária imediata. Eu posso ir até essa primeira conta que foi transferido o dinheiro. Dali para uma terceira conta, quarta conta, quinta conta, eu não posso fazer isso. Depende de ordem judicial. E essa é uma grande dificuldade, são os entraves que a gente enfrenta, né? Então, assim, as complexidades hoje. A tecnologia é algo que é difícil para nós, mas ao mesmo tempo a gente acompanha isso e consegue ter bons resultados. O número expressivo de criminosos que participam dessas quadrilhas, geralmente são 8, 10. Então, às vezes você prende 8, 9 pessoas, se ficar um de fora,
ele vai fazer isso, ele aprendeu, ele vai fazer isso com outros criminosos. Essa é uma grande questão. E tem a questão legal, burocrática, que é a questão de perseguir o caminho do dinheiro, que não é tão simples assim. Tem a questão das contas bancárias, que são contas laranjas. Tivemos casos recentes aí de apreensão de documentos falsos, feitos em papéis de sulfite, né? Era um casal que a gente prendeu em flagrante. Era um caso em andamento, prendemos em flagrante o casal e a vítima foi libertada. Eles montavam documentos com fotos deles mesmo e abriam contas digitais com uma selfie. O papel, pouco importa a qualidade do papel, eles conseguiam abrir contas e essas contas eram contas beneficiárias, contas laranjas. E para você rastrear e chegar nessas pessoas não é tão simples. Então uma investigação bem complexa que muitas vezes demanda tempo. Então, assim, a prioridade nossa da divisão de sequestro sempre vai ser a preservação da vida e a libertação da vítima. Se conseguir chegar no momento, a gente adora falar isso, meu chefe, não tem coisa melhor que você estourar um cativeiro e tirar uma vítima de dentro de um buraco e prender o criminoso na hora, porque a resposta, o impacto que se tem quando você resgata uma vítima dentro de um cativeiro, ele é muito maior do que quando a vítima é libertada, houve pagamento, mesmo que a gente prenda depois. É interessante, mas o impacto não é o mesmo. E é uma grande dificuldade que a gente vem enfrentando, porque hoje em dia o sequestro está muito rápido, por causa da tecnologia, o Pix, as transferências. Antigamente era pagamento tradicional, em dinheiro, tinha operação pagamento, né, que a gente fazia, vamos combinar o pagamento, vai pagar onde? Tinha gincana, os caras falavam, não, leva o dinheiro em tal lugar, agora você pega a contramão, pega... Hoje em dia não tem mais isso, é muito rápido. Então, quando a informação está chegando para nós, a vítima acaba sendo libertada. Até tivemos casos recentes de cativeiro, mas está fugindo um pouco para nós essa regra, por causa da velocidade da tecnologia, das transferências, do recurso do crime. É isso. Mas eu não acho que os bancos teriam que se... além de serem responsabilizados, criar um mecanismo de minimizar essa possibilidade de se criarem contas com tanta facilidade, porque você manda selfie, você pode fazer a selfie da foto, como você falou, mas talvez não tenha agência, esses bancos digitais, eles não têm um local para fazer isso, né? É uma grande dificuldade. Mas precisaria pensar, talvez repensar por questões de segurança, de validar, porque você recebe um cartão do banco, você tem que validar ele em algum local físico. Isso já dificultaria, talvez não vai resolver, mas talvez minimiza um pouco essa questão né? Da criação de contas digitais dentro dos cativeiros. Ela com certeza seria mitigada. E eu já falei isso várias vezes quando eu tenho oportunidade de falar. As fintechs não têm agência física, né? E basta fazer um convênio com os bancos, com a TecBan, bancos 24 horas, para pelo menos o primeiro acesso ser viabilizado fisicamente. Né? Mas aí caem várias outras questões, né? A tecnologia vem e a questão legal, ela precisa acompanhar, e não acompanha na mesma velocidade. Quer um outro exemplo? Por exemplo, e acho que é importante, chips de aparelhos de telefone celular, o sequestro, extorsão. Hoje em dia se cadastra um chip, você compra um chip numa banca de jornal por R$5 e você cadastra um CPF de um morto, por exemplo. Isso tinha que ser melhor controlado, tinha que ter uma inteligência artificial de um reconhecimento facial, por exemplo. E não existe isso. Né? Então, assim, e cabe à polícia correr atrás disso. Né? Então, assim, realmente os bancos fizemos várias reuniões com os bancos, tudo, mas tem uma questão legal, eles são, tem a questão da Febraban, tem as fintechs que nem todas participam da Febraban, então tem toda uma questão complexa, legal, e acho que os órgãos do Ministério Público, Poder Judiciário, Banco Central, acho que o próprio governo federal, acho que tinha que pensar em mecanismos para tentar controlar um pouco melhor isso. Pensando aqui, Ricardo e Edu, eu acho que a gente tem talvez um cenário aqui propício a duas circunstâncias. Primeiro, até em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados e de uso de inteligência artificial e do Big Data, estão juntando as três questões, da formação de um banco de dados qualificado específico para que esses dados sejam fornecidos numa forma mais célere e mais rápida, né, para que a investigação fique mais rápida, a recuperação, resgate também, e eventualmente até evitar esse tipo de circunstância. Então, acho que uma tendência seria a criação dessa central, desse núcleo, que juntando, né? Talvez seja alguma coisa assim, e eventualmente ajustar uma questão, como você citou, regulatória, enfim, etc., mas acho que é uma tendência irreversível. Uma outra tendência, além disso, porque aí nós temos a gestão, né, desses dados, a pedido da autoridade policial, etc., judicial, enfim,
ou até eventualmente com inteligência artificial essa gestão pode evitar o uso indevido, né, de dados, a criação desses dados. Você citou a questão da identidade, o sujeito cria hoje usando... Você tem vários aplicativos de imagem, você acaba criando, enfim. Então você acaba qualificando aquele dado, tendo esse tratamento unificado, vamos chamar assim. E o segundo ponto, talvez aí um estímulo indireto, talvez nós estejamos aí chegando no momento do uso das assinaturas digitais mais qualificadas. Não necessariamente a SB Brasil, porque a SB Brasil não escalou ainda, ela tem um custo, etc. Mas, por exemplo, os aplicativos hoje, principalmente o .gov, o Brasil.gov, você pode criar ali a sua assinatura, uma forma adicional de autenticação, que eu acho que é um ponto, né, que você citou muito relevante, autenticação. Saber quem é que está usando aquele serviço. E não só no que a gente está discutindo aqui, nas aplicações como um todo. Né? Melhorar essa autenticação no sentido de que a pessoa é ela mesma. Né? Com isso a gente vai criando barreiras, sem necessariamente trazer dificuldades ou óbices ao avanço tecnológico, que é reversível também. Então, essa facilidade. E a maior parte, né, vamos aqui, a gente está tratando de situações sensíveis, mas a maior parte são contas legítimas. Mas aí a gente consegue diminuir isso tudo. Então, imaginem só, uma central, uma autenticação diferenciada e, junto com tudo isso, acontecendo o infortúnio, né, o ilícito, que essa, vamos chamar de cooperação das autoridades com a estrutura financeira também seja mais simples, ágil, objetiva e atenda, né, os princípios que se quer nesse caso de se identificar o criminoso, resgatar a vítima e daí por diante. Estou vendo bastante trabalho pela frente, mas tentando aqui apontar, né, algumas eventuais soluções, enfim. É algo que a gente vai ter que chamar o Edu aqui outras vezes aqui para bater papo, que vai evoluir, sim, né, Ricardo? Sim. O que você acha? Eu acho sensacional. Bom, seus apontamentos aqui foram... Ainda bem que está gravado para a gente poder depois decupar isso, puxar, né, Edu? Acho que... Mas muito interessante, Renato. Acho que nós temos que pensar mesmo em soluções que possam ajudar, porque a gente vai conversando, o Edu vai trazendo... os fatos, dá a impressão que não tem solução. Falei, bom, criar uma forma, eles podem fazer o convênio lá com a Tecban, mas isso não vai, talvez, vai mudar o formato do crime. Eles vão segurar a pessoa, vão lá para validar e vai... Então, quer dizer, tem a impressão que sempre parece que eles estão um passo à frente. Então, Renato, acho que tudo isso que você coloca são questões imprescindíveis, não é nem para discutir. Tem que identificar isso, acho que levar a discussão para legislar isso o mais rápido possível, né? E trazer, porque nós estamos falando de vida. E como você falou que a vida, né, numa operação de sequestro se preserva. Sempre será a nossa prioridade a preservação da vida. Então, eu só queria colocar uma questão que acho que talvez eu não tenha respondido, como se evitar e tal. Eu falei que hoje em dia 90% dos casos de sequestro hoje em dia são praticados através dos aplicativos de relacionamento, né? Várias dicas a gente vem passando e fundamental, o Dr. Renato vem falando isso porque eu acompanho o canal dele. Fazer uma chamada de vídeo, até para saber se aquela pessoa te atende às expectativas estéticas. Na era do filtro, né? Digital é delicado. Então, uma chamada de vídeo... uma chamada de vídeo básica. Procure conversar em outra plataforma de rede social com essa pessoa para confirmar que é ela mesma e desconfie se for um perfil recentemente criado. Porque eles criam um perfil falso, recentemente criado, com poucas publicações, poucos seguidores, justamente para também praticar esse crime. Né? Então, assim, outra questão, algo mudou do que você previamente combinou de encontrar num local público, o modus operandi, combinou com uma pessoa num bar, num shopping, a hora que o cara está no caminho, a vítima está no caminho, algo mudou, o carro quebrou e precisa me pegar em casa, não vá porque vai ser sequestrado. E aí, só fazendo um parêntese e já pegando o gancho da questão de que eles vão migrar para outros meios, né? A gente teve um caso recente, mas muito isolado, de um aplicativo de arquitetura. Uma moça que era arquiteta acabou sendo sequestrada. Mas é um perfil, a gente discute bastante isso, né? É muito diferente o perfil e o enfoque. Por quê? Uma vítima que ela... Por exemplo, você não vê sequestro, pelo menos para nós ainda não vimos até agora e esperamos não ver, pela OLX, por exemplo. Pelos e-commerce, compra e venda, porque a vítima ela já fica mais receosa. Quando é uma relação de consumo, que ela vai comprar alguma coisa, ela vai até lá, ela fica... Agora, homem, mulher, envolveu questão
afetiva, enfim, o homem ele vai encontrar aquela mulher e, aliás, a autoestima do ser humano é algo que precisa ser estudado, mas, enfim, já é um assunto para outro dia. São dicas importantíssimas, que você pega, né, no efeito principal, que é ali no início, né, da cadeia do sujeito já está emocionado, envolveu questão de encontro afetivo com mulher, ele não vai voltar para casa. Ele já está no caminho. Eu marquei no bar, mas é 2 quarteirões atrás. O encontro ele é não a vai grande voltar. Evolução do que ele queria. Vai até lá e ele vai ser sequestrado. Se fosse compra e venda, uma e-commerce, a pessoa desconfia e não vai. O Edu chamou a atenção, você disse que 90% dos sequestros são dessa natureza? Exato. Meu Deus. 90%? 90% desses casos, 90% dos sequestros hoje em São Paulo eu debito a aplicativos de relacionamento. E tem mais, outro problema que a polícia tem. Tem aplicativos que sequer tem caminho, respondem a alguma solicitação policial e até mesmo ordem judicial. 2 deles, a gente, depois de muito esforço, conseguiu um contato, plataforma, através de e-mail, tem que mandar o ofício em inglês, enfim. Outra afronta ao Marco Civil porque não tem sede no Brasil, né? E tem um dos aplicativos que eles ignoram por completo. Se encaminha uma ordem judicial, você não tem resposta. Basicamente é isso aí, é uma outra dificuldade. É importante o usuário dessas plataformas saber que você está usando um aplicativo que não te oferece um retorno, uma segurança, se eventualmente acontecer algum problema com você. A polícia não tem mecanismo, não tem respaldo nenhum. Importante ler os termos de uso, pesquisar. Exato. Né, usar os mecanismos de pesquisa até para ver o que está acontecendo. Eu procuro estimular bastante isso, sabe, Ricardo? Olha, você desconfiou, vai usar alguma coisa com mais intensidade, vai envolver transações financeiras, pesquise, use a internet a seu favor, o ChatGPT, ou as outras aplicações do processamento de dados avançado, como eu gosto de chamar a inteligência artificial, mas pesquise. Mas as suas dicas são muito valiosas, até porque a questão de você tem que desconfiar daquilo que sai do padrão, né, daquilo que sai do lógico. Opa, mudou alguma coisa daquilo que tinha sido combinado. Vamos checar para ver se aquela pessoa, se ela está dizendo que ela é mesma, vai fazer um vídeo. Né? Até você até brincou, até para ver se confirmar a questão, né, enfim, do que se busca. Na era do filtro, né? Na era do filtro. É que eu ia falar para evitar um filtro, etc. Enfim, mas aí hoje dá para usar o filtro no vídeo também, né, Ricardo? Não fica a mesma coisa, mas dá para usar, né? Mas dá para usar, né? E isso, e só lembrando, né, a questão que o delegado Eduardo falou aqui, 90%. Mas nós temos as fraudes, que não envolvem necessariamente o sequestro, as fraudes digitais, que envolvem artifícios, que é o famoso estelionato, né, que você manda o WhatsApp, se passa por alguém conhecido. E agora, até gravei um vídeo recentemente, as inteligências artificiais, eu não gosto de usar o termo, mas vamos lá, estão possibilitando, ante o avanço tecnológico, você gravar, inclusive voz, a voz da pessoa. Você pega a pessoa falando, grava a voz, simula um contexto e manda um áudio como se a pessoa estivesse falando aquilo. Né? É mais uma camada de dificuldade que a gente tem para evitar isso. Mas é mais uma justificativa para fazer aquilo que o Edu falou, de fazer a gente fala de dupla autenticação, fazer a dupla autenticação também, se a pessoa está pedindo aquilo, sempre fazer a dupla autenticação. Exato. Né? Não só a técnica. E criando outros e novos mecanismos de verificação, né? Porque o vídeo também, é que você foi falando e eu falei, bom, as pessoas podem fazer um vídeo, mas se é uma organização criminosa, talvez o vídeo seja simulado também. Talvez, por isso que tomar todos esses cuidados, mas o encontro em si que seja sempre num local que não... Por mais que dali vai ser levado para um cativeiro, mas que ele possa ter... Uma proteção a mais, uma proteção, criar todos os mecanismos possíveis de dá mais trabalho, de controle. Né? E aliás, é só a questão do golpe, acho que o Dr. Renato foi muito feliz e eu acompanho o canal, né? Quando Vossa Excelência, meu amigo Renato, quando você diz desconfie de questões emergenciais, é a palavra-chave da questão dos golpes. Envolveu questão emergencial, desconfie, porque a chance de ser golpe ela é gigantesca, né? Então, assim, chegou uma mensagem para você, meu carro quebrou, bati o carro, preciso do dinheiro agora, estou com uma pessoa, um ente querido doente, enfim, desconfie, porque é golpe. A questão emergencial é o ponto fulcral desses golpes, e o Renato mandou muito bem quando ele deu essa dica da questão, desconfie se tiver alguma coisa emergente, aí que será golpe. E tem, além desse golpe,
Mesmo no site de relacionamento, a gente tem visto muita gente que que cai no golpe mesmo, né? Que se relaciona com uma pessoa que aquilo era um golpe também. Então, sim, não. E tem os casos da sextorção. Exato. Sextorção é muito comum para nós lá também. Né? Porque a delegacia é do lado que apura, mas a gente é uma coisa só e a divisão trabalha de uma forma única ali, né? E tem o caso da sextorção, é comum. Uma pessoa começa a conversar com outra pessoa, uma moça, isso é muito comum. Aí passa a receber extorsão dizendo que estava conversando com uma menina que era menor. E aí começa com um papo pedindo dinheiro para fazer um tratamento psicológico, que a menina está abalada. Ah, se não der, ó, já estou numa delegacia, e mostra uma menina de costas, com um banner da polícia atrás, muitas vezes da polícia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É um golpe que a gente enfrentou e vem enfrentando ainda. É muito comum. Lembro disso. Tive vários casos. Meu Deus. Então é importante as pessoas, na era digital hoje em dia, não expor a sua intimidade de forma alguma. Porque você, a partir do momento que você tem uma informação, uma foto sua que está na rede e que se eventualmente caiu na rede, não tira nunca mais e vai ter um prejuízo gigantesco, inimaginável e que não vai conseguir ser reparado depois. Não há ação judicial que repare isso, né? Eu diria que a sociedade tem também um desafio muito grande com relação, até citamos isso no começo do bate-papo, os deepfakes, né? Então, cada vez mais a tecnologia vai criar situações que não existiram. E aí vem a questão da perícia. Até vou falar um pouquinho da perícia, né? Porque quando o crime deixa vestígio, todos os crimes que normalmente a polícia apura, eles deixam o vestígio, há necessidade do chamado exame de corpo de delito, que é a parte pericial, que hoje envolve uma série de questões e dispositivos, né? Eu diria que qualquer ação ou questão que gere um fato tem uma questão jurídica subsequente, especialmente na parte da investigação criminal. Nós temos até no Código de Processo Penal a cadeia de custódia, né, o que é muito positivo. Como é que está a perícia? Porque olha quanta dificuldade, né, Edu? Você tem a parte da necessidade de obter informações, muitas vezes, de empresas que não sequer têm presença no Brasil, mas que todo mundo usa. Olha a dificuldade da legislação, né, processual internacional complexa. Isso é um problema que a internet traz. E além disso tudo, de todas essas informações, ainda tem a parte pericial. Como é que está a perícia? Então, é bem colocada até a questão, até porque a questão da tecnologia hoje em dia, ela deixa um rastro, né? Você consegue, tem os logs de acesso, ela fica lá, tá? Aquela informação está lá. A divisão de sequestro, basicamente, a gente trabalha muito pouco com a questão pericial. E aí acho que é uma questão mais relacionada a DC Cyber, que é a divisão que investiga crimes cibernéticos, né? A perícia da Polícia Civil, que é a Superintendência Técnico-Científica, ela é muito respeitada, ela trabalha de forma... tem um corpo técnico muito bom, muito profissional, que tem uma demanda alta, né? Até porque a tecnologia vem e, às vezes, os concursos públicos, o aprimoramento daquele profissional, ele não acompanha essa evolução tecnológica, é muito rápida, né? Então, em regra, funciona muito bem. A divisão de sequestro não trabalha muito pouco com perícia, da questão da perícia técnica, porque a natureza do crime não dá tempo da gente solicitar informações para a perícia. Basicamente, a gente faz a nossa perícia meio que autossuficiente nesse sentido, entendeu? Tem que ser mais rápido. Mas, assim, é uma perícia muito boa. Eu conheço peritos que trabalham nessa área tecnológica que são muito bons, embora a demanda seja muito alta, né? Agora, é interessantíssimo, né? O Renato gosta da questão tecnológica, tudo, mas é muito bacana. Eu inclusive assisti com as minhas filhas recentemente, e se não assistiu, eu recomendo até para o público, que é Alice no País da Internet. Já assistiu esse filme? Não. É interessante. Alice no País da Internet, ó, dica do delegado Edu. Praticamente é o metaverso funcionando naquilo ali, é muito interessante. Eu recomendo, que é legal e é uma tendência, né, nossa. O metaverso está aí, daqui a pouco faz parte do... Eles estão fazendo compra, conversando, fazendo podcast pelo metaverso, né? Então, é uma realidade, né? O Renato, que é um apaixonado pela matéria, assiste esse filme, que é interessante. A gente aprende cada vez aqui uma coisa nova. Tu falou do metaverso, e já para a gente estamos chegando no final. E as criptomoedas? Essa moeda de troca, ou essa moeda é utilizada nas extorsões também? Então, tivemos um caso já com pagamento de criptomoeda. Eu fiz eu participei de um congresso recentemente na Espanha.
eram polícias de vários países, não todos, mas vários países, que foi para debater sobre sequestro, né? E na Europa já começou a ter pagamento com criptomoeda, especificamente Bitcoin. Na Costa Rica já tiveram assim, casos recorrentes de Bitcoins. A gente teve um único caso aqui, que foi feito pagamento, sequestro, e esse caso foi um sequestro tradicional. E foi muito legal, porque a gente sequestrou pai e filha. O rapaz estava indo levar a filha para a escola, ele foi abordado, sequestrado, e foi tradicional. Não foi esse aplicativo. Os criminosos tinham informação da vida do rapaz, sabia que ele tinha dinheiro. E o sequestro é algo muito chocante, né? Porque a menina conta, e é coisas que a gente grava e não esquece mais. Ela contou, ela sabia dizer quantos tijolos tinham no teto do cativeiro, por exemplo. Durou 2 dias. E aí houve o pagamento do Bitcoin. Prendemos todo mundo. 2 só que eles ficaram foragidos, que a gente não conseguiu prender. No total eram 11 pessoas. E o núcleo financeiro, e aí eu confesso aqui que a gente teve bastante dificuldade para chegar. E chegamos até uma parte, não chegamos completamente em tudo, né? Porque houve transferência e tudo mais. E aí a gente... É algo que é uma tendência, né? O pagamento com criptomoeda é uma tendência em relação a sequestro. E a gente, de fato, vai ter que se aprofundar, se debruçar um pouco mais sobre essa matéria aí. E é algo que ainda está em andamento, então eu vou evitar aqui divulgar, entendeu? Mas é uma tendência que a gente precisa se debruçar, e até porque está havendo na Europa e em outros países da América do Sul também. Okay. Olha, é impressionante tudo isso, viu? Mas qual é a porcentagem de resolução dos sequestros? Isso eu tenho muito orgulho de falar, Ricardo, que o índice de resolução da divisão de sequestro é praticamente 100%. A gente, hoje em dia, a gente enfrenta muita dificuldade pela demanda que cresceu muito. Então, a demanda cresceu, naturalmente, a investigação acaba sendo um pouco prejudicada, né? Mas, assim, dificilmente eu não me lembro de algum caso que não tenha tido resposta para a família e para a sociedade. Às vezes não é no tempo que a gente quer e que espera, mas a gente tem um índice praticamente de 100% de resolução e de identificação do criminoso. Talvez a gente não consiga prender porque está foragido, alguma outra questão, mas aquele criminoso, ele foi identificado, ele está sendo responsabilizado, ele vai ser processado criminalmente, enfim, não fica sem resposta. Eduardo Bernardo Pereira, nosso delegado anti-sequestro, e junto com toda a sua equipe, recebo aí novamente os nossos cumprimentos a toda a estrutura de segurança pública, né, do Estado de São Paulo, do Brasil, vocês que nos ajudam, a sociedade, protegem, se dedicam, correm riscos. Então, nosso agradecimento aqui, bem sincero, uma honra ter tido esse bate-papo com você aqui. Um grande orgulho imenso, e parabenizo igualmente pelo trabalho, né? E ele contou a história que eu realmente esqueci hoje, pulou um pouco o protocolo, mas de brincadeira de bandido e ladrão, que é a brincadeira de menino, né? Temos aqui um profissional gabaritado e que cumpre para além de um sonho de criança, né? Cumpre uma missão de que todos nós prescindimos, sobretudo em tempos tão difíceis, que o crime se sofistica, né? O bandido ou os criminosos, né, estão cada vez mais atentos, e eu vi isso, de que se resolve com 100%. Um crime tão bárbaro, tão peçonhento como esse, né, nos refrigera também a nossa alma. E posso finalizar com uma pergunta? Não sei se dá tempo, só para saber, não é o conceito, mas eu queria saber o que é a justiça para você. O que é a justiça para mim? Justiça é algo subjetivo, né? Depende do contexto, né? Tem a justiça divina, tem a justiça dos homens. Enfim, a justiça que você quiser. A justiça é você conseguir responsabilizar uma pessoa através dos seus atos. Resumido de forma bem curta, né? Acho que é você conseguir responsabilizar uma pessoa que eventualmente tenha transgredido alguma norma legal e que saia do contexto do que é o mandamento da urbanidade. Muito bem, perfeito. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado pela aula, né, que tivemos aqui hoje. Eu queria só finalizar agradecendo por Dr. Renato. Eu tenho muito orgulho de pertencer à Polícia Civil. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço.
E eu tenho muito orgulho ao mesmo tempo de ter um amigo como o Renato, agora com o Dr. Renato, e do Renato e do Dr. Ricardo, e assim, e de poder participar de um programa de conteúdo seríssimo. Me sinto responsável por tentar transmitir alguma coisa, e eu espero que tenha pelo menos acompanhado um pouquinho da expectativa do público, que eu tenho certeza que é um público seleto e merecedor do conteúdo que é criado aqui. Tenho certeza. Muito obrigado. Espetacular. Renato, Ricardo. Maravilhoso. Agradece. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus aqui. Obrigado. Um grande abraço digital. Tchau.